Gabriela. Vão estar presentes na mesa de discussão o dramaturgo e tarólogo Plínio Marcos, o terapeuta e coreógrafo Ivaldo Bertazzo, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Júlio César Meirelles Gomes, o presidente do Sindicato de Terapias Holísticas e do Conselho Federal de Terapias Holísticas, Henrique Vieira Filho, a médica Dina Kaufmann, uma das pioneiras da acupuntura no Brasil, e a atriz e apresentadora do programa Alternativa à Saúde, Patrícia Travassos. Luciana Guerin, ao vivo do movimento GNT Vida e Saúde. Alô, bem-vindos todos que estão presentes neste auditório do Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, aqui em São Paulo. E bem-vindos vocês que nos acompanham aí em casa. O terceiro movimento GNT é denominado Vida e Saúde, duas palavras que normalmente interagem ou deveriam interagir. Eu acrescentaria a terceira, felicidade, porque afinal este é o sentido da vida e da saúde. Eu quero agradecer também a presença dos debatedores que vieram em nome da cidadania. Como diz o lema do movimento GNT, é o Brasil em nossas mãos. E agora eu gostaria de chamar o VT apresentando os participantes da bancada. Vamos lá. Plínio Marcos, dramaturgo e tarólogo. Autor de peças como Barrela e Navalha na Carne, atualmente também dá consultas e palestras sobre tarô. Patrícia Travassos, atriz e apresentadora do programa Alternativa à Saúde do canal GNT. Dina Kaufmann, médica, trabalha com homeopatia e plantas medicinais. É uma das pioneiras da acupuntura no Brasil, com pós-graduação na China. Henrique Vieira Filho, presidente do Conselho Federal de Terapia Holística e do SINT, Sindicato dos Terapeutas. Ivaldo Bertazzo, coreógrafo, bailarino e professor de dança e terapias corporais. Júlio César Meirelles Gomes, médico pneumologista, é primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina desde 94. Para iniciar o debate, eu gostaria de ler uma frase, pensamento. Antes ainda, eu gostaria de dizer aqui de uma experiência, ou pelo menos quero fazer uma colocação muito pessoal, para os meus debatedores particularmente. Eu sou totalmente leiga no assunto. Eu estou aqui um bocado insegura e ao mesmo tempo muito tranquila, porque eu estou aqui para ouvir e aprender. E eu gostaria que vocês mandassem todas as dúvidas que tivessem, que a gente coloca aqui, porque eu tenho a impressão que nós vamos estar em pé de igualdade. Dúvidas levantadas, eu estou aqui para fazer isso mesmo. Então, eu estou aqui para ouvir e aprender, ok? E eu queria colocar a frase escolhida, que é: o homem é o taumaturgo da terra. Pelo seu verbo, a palavra inteligente, o homem dispõe de forças fatais, irradia e atrai como os astros, por um sinal, por um contato, por um ato de vontade, mas para poder exercer esse poder natural de curar, aliviar seus semelhantes, é preciso conhecer e crer neste poder. Esse texto foi escrito no século XVIII pelo mago Paracelso, me foi sugerido pelo meu companheiro de mesa, o dramaturgo Plínio Marcos. Muita gente, aliás, perguntou o que ele estaria fazendo aqui. Na verdade, o Plínio representa todos nós. Além de grande tarólogo, ele representa todos nós cidadãos que vivemos numa sociedade ocidental que luta contra a pobreza e que enfrenta com a cabeça e a arte o dia a dia de um mundo no fim do milênio. A primeira questão aqui levantada é extremamente egoísta, mas eu espero que seja esclarecedora. É o seguinte: de ontem para hoje, eu, Marília Gabriela, que vou mediar um debate sobre medicina e saúde, me vi com uma dor brutal. Vocês, por favor, prestem atenção, que é aqui. Eu não sei, eu estou falando sério, gente, é uma coisa terrível. É da cintura para cima, do lado direito mais. Se eu me mover assim, acontece isso. Sinto, às vezes, quando
desencosta da cadeira, dói. Pode ter sido ginástica que eu fiz ontem, que foi abdominal demais, aquela assim. Pode ter sido o fato de eu ter ficado durante 2 horas em posição de alerta embaixo de luzes no estúdio ar-condicionado. E pode ter sido também a tensão que eu tive porque eu passei no final da tarde com uma reunião. Ou pode ter sido tudo junto. Mas agora eu começo perguntando para vocês, que conselho você me daria, Henrique, para resolver o problema da minha dor? Procurar um terapeuta holístico, por favor. Você é um... Eu sou um e muita gente boa no Brasil também, né? É. 150 mil profissionais para você escolher. Mas, na verdade, o terapeuta holístico, a própria expressão holístico, né, seria a busca de ver você como um todo. Então, você mesmo já deu várias dicas, né? A posição que você ficou, tensão, várias situações, porque na visão holística, o aspecto físico, psíquico, social, tudo isso é abordado, né? E a ideia é despertar de dentro de você os seus próprios recursos de harmonia. Isso seria feito através das técnicas naturais. De repente, podemos dar um socorro, digamos, com reflexologia, que pode ser feito com massagem, pode ser feito com alguns aparelhos, ímãs, aplicação de cores, né, cromoterapia, própria acupuntura. Poderia se passar o floral, né, no evento de uma emergência, tem os florais de emergência. Tem também, olha, a gama de técnicas é muito grande. Por isso que, normalmente, o terapeuta holístico, ele conhece várias e vai numa consulta com você, ele vê caso a caso, realmente sessão a sessão, não tem 2 sessões iguais umas às outras, e vai escolher aquela técnica com que você mais se afine. Muito obrigado, Ivaldo. Professor de ginástica, você reclamou aí da gente ter chamado você de terapeuta corporal, você disse, eu sou professor de ginástica. Você acha que isso pode ter sido da minha ginástica ou não? Olha, não sei, não tenho certeza, mas você podia recorrer a uma acupuntura, né? Temos aqui alguém na mesa, descansar, tirar um pouco de férias. E depois, melhorando, aí você vem fazer ginástica lá. Obrigada, Dina. Chega mais perto. Bom, eu acho que só faltou vitamina C e cama. Você não vai me dizer nada? Já disse tudo. Bom, mas os dois falaram de acupuntura. Você é médica formada também em acupuntura. Você acha que, de repente, eu, assim, falei, tô com dor, vou lá e resolvo com a acupuntura, ou eu tenho que antes saber a causa disso para tornar essa acupuntura eficiente? Eu acho até que se você perguntar a você mesma, você talvez encontre a resposta. Não consigo. Porque eu acho que ou você procura um profissional, e esse profissional, se puder, quanto mais coisas souber, mais tempo vai poder te dizer, né, de resposta, ou então você faz as coisas que a sua mãe te ensinava, né? Deitar, botar uma bolsinha de água quente, namorar um pouquinho, para fazer exercício, relaxando. Eu acho que não tem fórmula. Eu acho que tudo pode ser. Se você perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma resposta. Como você ir em 10 médicos, você vai ter 10 terapias diferentes. Plínio Marcos, você não trouxe o tarô, que eu poderia ler aí para ver se é um caso de... que pode acabar, mas você... Mas posso te contar uma história do Santos Futebol Clube. Então chega perto aqui do microfone. Do Santos mesmo? Do Santos mesmo. É. O Pitico era o centeralfo do Santos. E quando ele ficou mais ou menos velho, venderam ele por São José do Rio Preto. Mas ele não queria ir, muito calor lá, muita aquela coisa esquisita, essa coisa toda. Ah, desculpe. E ele não queria ir, mas chegou lá o treinador, que era o 75, falou assim, vai treinar de qualquer jeito. Ele falou, não vou treinar coisa nenhuma, aqui faz muito calor, essa negrada aí vai pegar e vai querer me machucar, era um time fera, né? E ele falou, não, vai treinar, você pega aí, se prepara que você vai entrar agora no meio tempo. Eu falei, mas eu não quero, vai entrar, chama... Não, mas eu tô com uma dor nas costas terrível, que nem a que a Gabi teve naquele programa de televisão, ruim demais. Chama o terapeuta, chamaram o terapeuta, o cara falou, não, isso aí eu trato, isso aí é dor nas costas, isso aí é espinhela caída, vem cá que eu trato isso. O cara falou, não é espinhela caída, é uma dor nas costas? Não é dor nas costas comum, isto é a minha dor nas costas, estou vindo do Santos, está doendo as minhas costas. O cara falou assim, olha aqui, Pitico, isto aí é uma dor nas costas violenta mesmo. E eu vou te curar porque vai curar mesmo. Ele falou, mas que coisa esquisita, não vai curar coisa nenhuma, vou curar. Daqui,
cruza o braço atrás. Ele cruzou o braço atrás. O cara, agora eu vou puxar. Um braço de cada lado. Puxou um braço de cada lado, fez clec. Ele olhou espantado. O cara falou, clec, quebrou. Outro braço, clec, quebrou. Ele falou assim, quebrou. Eu falei, não quebrou coisa nenhuma. Quebrou, era espinhela caída. Eu falei assim, mas está doendo demais. O cara falou, pois é, está doendo, mas curou. Isto aí foi a tua espinha que foi no lugar. Eu falei, não é possível, rapaz. Isto aí quebrou, estava quebrado e quebrou. Agora quebrou. Eu falei, não é, foi espinhela caída. Espinhela caída, coisa nenhuma. Isso quebrou. Sabe o que é isso? Quebrou a minha espinha. O cara falou assim, então, quebrou a sua espinha. Agora vai sarar. Eu falei assim, isso não é espinha caída. Isto aí foi o meu Ray-Ban que quebrou. Bom, então você está dizendo que numa dessa eu pedi o conselho daqui para ali, pode ser um problema de Ray-Ban apenas. Pode ser um espartilho até. Patrícia, você me aconselharia, você que tem acompanhado a saúde alternativa, vamos dizer, ou todas essas terapias, você que está up to date com tudo isso, o que você me aconselha? Olha, dependia do contexto, né? Se você pode, eu faria assim se fosse no meu lugar. Se você pode ficar em casa, eu ficaria em casa, tomaria um banho de banheira quentinha, eventualmente, intuitivamente, poria um sal grosso, não sei porquê. Passou isso na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco a intuição, um pouco. Agora, se tivesse que sair para trabalhar, me movimentar, fazer uma peça, não sei o quê, não podia sentir dor, eu tomava o Voltaren, na boa. Você faz propaganda do Voltaren, mas um anti-inflamatório. Bom, já que você falou do anti-inflamatório para valer, é isso mesmo, doutor Júlio. Aqui vamos entrar na medicina tradicional. O que é que o senhor me aconselha? É esse anti-inflamatório mesmo ou não? Pois é. Não esse, essa marca, um anti-inflamatório? É um anti-inflamatório. Em princípio, só quem pode prescrever em público é quem não é médico, né? Eu estaria privado deste direito, pelo princípio do sigilo e da privacidade. Então, não me é dado, não me é facultado esse direito, né? Mas, veja, primeiro é preciso reconhecer que a dor incomoda, e para você não é um desprazer. É um princípio de que você tem boa saúde mental. Há quem considere a dor não um tormento, né? Mas um agrado, um lenitivo. Então, a rejeição da dor e a busca do prazer... Isso começou depois dessa história de tiazinha por aí. É uma presunção da sua integridade psíquica, né? De acordo com a gravidade dessa dor, e se ela realmente é desconfortável, você poderá ou não buscar uma alternativa, um lenitivo, uma cura para isso. E eu não sei se começaria pela medicina oficial ou pelas medicinas não oficiais, sabe? Isso vai depender do desconforto da dor, do grau da incapacidade, do quanto ela é desagradável, da sua dotação cultural para saber onde buscar, das suas possibilidades econômicas também, né? Que tipo de convênio você tem, que facilidade você tem de acesso ao sistema de saúde ou não acesso ao sistema de saúde. Isso já explica até um pouco também essa questão da medicina oficial e das medicinas não oficiais, não é? É a dificuldade econômica, a dificuldade de acesso à assistência oficial e não oficial. Então, eu acho que você está bem porque, na verdade, reconhece que a dor é um incômodo e tenta evitar essa dor. Mas, foi ótimo você colocar. Quer dizer, eu gostaria de saber se o autorreconhecimento é o primeiro passo para a cura. Na verdade, eu quero saber o que é a cura, em primeiro lugar, e depois, se vocês puderem se estender sobre isso, se é preciso ter fé, estando medicado ou não, estando passando por uma terapia ou não, se você faz doenças e você as cura também. Quem é que vai falar? Eu gostaria. Então, vamos lá. Na visão da terapia holística, na verdade, a palavra cura é meio pesada, né? A não ser que seja um sentido de autocura, ou seja, a própria pessoa vai despertar dentro dela a sua capacidade interior para isso. Ninguém de fora, nenhum terapeuta, ninguém tem esse poder de te curar, só você mesma. O que a gente pode fazer é ser um catalisador, um facilitador desse trabalho, né? A gente considera até que o terapeuta holístico é um promotor de qualidade de vida, um conceito que eu considero hoje muito bem aplicado e que ele extrapola essa ideia de saúde e doença, né? A qualidade de vida, a pessoa pode estar plenamente saudável e não estar bem com ela mesma. Ela poderia estar, de repente, no leito de morte e estar num momento pessoal, digamos, de descoberta, de felicidade. Então, eu acho que o terapeuta holístico, como promotor de qualidade de vida, ele vai despertar isso em você.
E a questão de fé, lógico que a fé sempre é bem-vinda em todos os processos do ser humano, mas ele não é digamos assim, um componente fundamental. Tanto é que você pode usar as técnicas, vamos chamar entre aspas, alternativas, que nós consideramos o termo péssimo, né? Porque a alternativa dá a impressão que ou é isso ou é aquilo, né? Mas tem sido assim normalmente, né? Na vida, na prática, no dia a dia, as nossas opções, né? As nossas alternativas são essas. Mudou muito. Há cerca de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei o consultório, quem procurava a gente era uma espécie de procura de milagre. Tipo, já foi em tudo quanto é tipo de, digamos assim, de tentativa, técnicas, formas convencionais, não convencionais de tratamento e, como último recurso, procurava alguém trabalhar com acupuntura, com floral, etc. Hoje em dia mudou muito esse conceito. As pessoas virou até elitista. As pessoas buscam por qualidade de vida, assim como, de repente, algumas pessoas se cuidam frequentando uma academia, fazendo, de repente, técnicas de exercícios no dia a dia, também hoje em dia procuram um terapeuta holístico. Isso, digamos assim... Bom, então você está dizendo, em linhas gerais, que a cura essencialmente passa pelo paciente. Com certeza, cabe a ele. Que eu poderia questionar, porque, de repente, a cura, se você diz a cura, você diz a causa também, não? Passa pelo paciente? Sim, sem dúvida, eu acho que... Porque eu posso questionar se eu colocar, por exemplo, que crianças necessariamente não teriam, vamos dizer, primeiro, eu duvido que se causariam doenças ou mesmo que teriam disciplina suficiente para se autocurar. Você queria falar sobre isso? Me vem muita coisa na cabeça, né? Primeiro, me vem assim, a pergunta, assim, quem é que está curando quem? Né? O que o paciente quer do médico? O que o médico quer do paciente? O que o paciente quer de si mesmo? Porque eu acho que um processo de cura, ele acontece, no mínimo, com 50% do paciente e 50% do médico. Quer dizer, que tem essa troca, ela é fundamental. Então, cada um tem que cumprir seu papel. Quer dizer, que não é esperar só do médico que cumpra seu papel. Porque eu estava até conversando com um dos integrantes aqui da equipe, colocando a questão, né? Por que se exige sempre do médico que o médico vá curar o paciente? Porque, às vezes, o paciente, ele quando vem ao médico, por exemplo, eu sou clínica, eu sou daquelas clínicas antigas que tem que saber de tudo um pouco e de tudo muito. Então, quer dizer, eu posso oferecer várias coisas para o paciente. Agora, e a cura entre elas? Não, a cura faz parte, ela não é o fim, ela é o meio. Porque, na verdade, você vai chegar em outros lugares, porque aonde você vai, é o espírito, é o corpo, quer dizer, essa divisão, essa transição entre as coisas, por exemplo, um paciente que vai num médico ginecologista e o ginecologista só vê aquilo e o paciente fica satisfeito. Ou o paciente que vai a um clínico e só vê a parte clínica, mas às vezes o médico quer também ver a parte emocional do paciente. E às vezes o paciente não permite, não quer também se dar ao médico, ou permitir que o médico entre. Não, mas essa parte eu tenho que ver com o outro, quer dizer... Mas vem cá, isso não é uma questão de cultura, isso não nos foi imposto há muito tempo, desde que, inclusive, a figura do médico de família, que hoje em dia é tão abordada, vira e mexe, alguém fala, mas antigamente era bonito, que tinha um médico de família que vinha e analisava tudo. De lá para cá, foram impostos a nós todos os especialistas e suas especialidades. Então, a gente vai porque disseram pra gente, olha, você vem aqui porque aqui a gente só vai falar disso. Agora, isso aqui não é minha área. Agora você quer saber disso, você vai ali. Quer dizer, não foi uma coisa de dentro para fora, foi de fora para dentro esse aprendizado de que tudo é divididinho e são departamentos distantes. Ou não é assim? Fala, Plínio, você queria falar? Eu quero falar não, mas eu quero que a Vera fale por mim, porque eu não estou enxergando mais e não posso ler. Então ela lê para mim. A Vera é a mulher do Plínio, a coautora de Plínio hoje em dia. Tem um microfone, já está com você, Vera? Está comigo. Então, por favor. Isso é o que a gente quer dizer. Isso foi o que você escreveu? Em função dessa apresentação, o Plínio reuniu um decálogo, que ele tem sobre teatro, e fez um decálogo que é na trilha da saúde para essa apresentação. 1. Entre no coração do extraordinário e tudo se normaliza. 2. Para cada doença, há na Terra pelo menos uma erva que cura. 3. Se não houvesse professores de medicina nesse mundo, como se aprenderia essa arte?
estudando no grande livro aberto da natureza, escrito por Deus. 4. Um dia vamos respirar estrume e não terra, que é nossa mãe. 5. O ser humano sem rumo, o homem que não sabe mais para onde é o caminho, fica doente, deprimido, triste, dependente da opinião alheia e sujeito às mumunhas da propaganda. 6. Aceitar a própria natureza é fundamental. Ajuda à cura, livra da revolta e do ódio e mantém acesa a chama do autoconhecimento. 7. O especialista só vê parte das coisas, não vê o universo como um todo. 8. Tudo o que acontece no universo acontece comigo. 9. Quem cura é médico. Nem o imperador, nem o papa, nem escolas superiores podem fazer de alguém médico. Eles podem conceder privilégios, podem fazer uma pessoa que não é parecer um médico, podem até conceder licença para matar, mas não podem dar o poder de cura, não podem fazer um médico verdadeiro sem que ele tenha antes sido ordenado por Deus. 10. Só existe uma dor suportável, a dor dos outros. Você ainda vai falar? Não. Então eu quero passar para o Júlio. O doutor Júlio, eu acho que pela colocação do Plínio, foi posta de alguma forma em xeque a sua profissão. Quer dizer, o médico realmente... Não, foi. Eu entendi assim. Um médico realmente, ele precisa ter um dom da cura, quer dizer, pessoas que vão lá, a gente vê hoje uma corrida às faculdades, ia dizer corrida ao ouro, ia ficar horrível, mas corrida às faculdades, quer dizer, crianças, os jovens adolescentes que querem porque querem esta grande profissão da medicina. Muitas delas não vão ter o dom da cura, é isso? Bom, em primeiro lugar, eu estou assustado com a chamada erudição leiga, né, da Marília Gabriela. Porque, num ato de contrição e humildade, no início ela declarou-se leiga, né, e agora ela assoma profundidades assim, assombrosas, né? Bom, segundo, eu não estou aqui como regente oficial da medicina, né? Mas eu estou como representante de um segmento profissional que faz parte da sociedade da qual vocês também fazem parte, e subvencionada por vocês, a medicina é patrocinada pelo conjunto do Estado, pela sociedade brasileira, e até a minha faculdade, a minha formação é uma decorrência desse patrocínio. Estou, portanto, como um servidor da saúde para oferecer à sociedade a possibilidade da cura. E aí, então, essa discussão é interessante. O que é a cura? A medicina não se resume na cura. A cura é a presunção da doença, não é, de um agravo à saúde, e que um profissional da saúde, o médico, se for o caso, poderá resolver. Mas a saúde não começa e não termina na medicina. E eu digo isso assim com absoluta humildade, não é? E até a sabedoria de quem quer ser humilde mesmo, porque presumir que saúde, um bem tão precioso, inestimável, bem supremo do ser humano, comece e termine na medicina, é avocar para a medicina uma responsabilidade maior que as suas forças. E já basta a expectativa hoje criada na sociedade que a medicina é onipotente, é onipresente, e ela é virtualmente a chave mágica de todos os insucessos. Não é, necessariamente não é. Nós até não devemos dizer isso à sociedade para não diminuir essa expectativa, né? Essa presunção de que a medicina é onipotente pode promover o reino encantado da felicidade para os seres humanos. Lamentamos informar, não podemos. Não somos deuses, às vezes nem prepostos de deuses, como que era o Plínio Marcos, com rara propriedade. Por sinal, construiu uma frase muito bonita, né? A dor suportável, a única dor é a dor dos outros. Essa eu vou guardar, hein, Plínio? E o que eu quero dizer é que o papel da medicina na sociedade, como um profissional subvencionado pelos senhores, é reproduzir os conhecimentos, as técnicas, habilidades e conhecimentos científicos em favor da saúde do ser humano. Mas esse é um ato de parceria, como disse a Dina, a construção dessa saúde, desse bem-estar é um ato de parceria entre médico e paciente, é um ato de parceria entre as profissões voltadas para a saúde. E essa questão arrogante, muito deselegante, sabe, eu estar aqui assim, paletó e gravata, como medicina oficial, não é? O gestor oficial da medicina em nome do Estado,
E, de resto, assim, pessoas que estão querendo se aproximar da medicina, é uma posição muito desagradável, muito antipática, eu não gosto, não me agrada. Então tá bem? vamos meter Até uma porque a antipatia aí. medicina oficial já Deixa... foi alternativa, hein? Então deixa eu meter Há essa 2000 anos antipatia. atrás, nós éramos alternativos. Então né? deixa eu botar E a essa religião era antipatia aí oficial. na hora, já que você Vamos lá. falou mesmo, existe mesmo uma antipatia, ou existe uma imagem antipática quanto à não aceitação da chamada medicina tradicional ou a chamada medicina científica, a não aceitação dela quanto às terapias alternativas, desculpa, eu vou usar essa expressão aqui, as terapias alternativas. Agora você coloca a coisa de uma forma mais simpática. A acupuntura, na verdade, já entra em currículo oficial, não é isso? É uma especialidade. A homeopatia é uma especialidade médica. O que é que a medicina tradicional não aceita no que não é de medicina tradicional? E que se propõe a curar... Agora, todas as palavras aqui estão ficando antipáticas. Vocês conseguiram. Esse já é um vício, né? Uma linguagem de curar. Curar não é o principal objetivo da medicina. A medicina, o principal objetivo é promover saúde, é mais do que curar. Não é? Né? Ou cobrar da consulta, né? Realizar. Então, como a medicina vê as suas co-irmãs associadas, né? Que não tem o emblema e o título e o diploma legal, é assim? É. E que estão, como nós, há 2000 anos atrás, chegando, né, para o terreno da saúde. Porque há 2000 anos a igreja, as religiões é que patrocinavam e promoviam a cura, que entendiam que a doença era uma decorrência do pecado. Então, remitir a culpa e o pecado era curar. O sacerdote agia em nome de Deus para curar doenças. E os médicos daquela época eram intrusos, eram forasteiros, pessoas vistas assim, como algumas alternativas podem ser vistas hoje. Não por mim, né? Mas o que a medicina entende, ela não tem nada contra a alternativa, embora também não tenha a favor. O que ela tem é que ela sabe que ela é a responsável oficial pela execução dos conhecimentos científicos em nome do Estado. O Estado nos delega poder e competência para curar, tirar órgãos, suprimir funções, mutilar pessoas, abrir, etc. e tal. O que ela entende é que ela deve dizer aos médicos que eles realizem o seu ato oficial para o qual eles foram diplomados e habilitados. E as medicinas ditas alternativas, eu também não sei muito bem o que significa essa opção alternativa, né? Até me perguntaram, será que a alternativa de esposa, por exemplo, é amante? E é esse o papel da medicina? Não sei, eu acho que não é por aí. É uma coisa antipática também, desgraciosa. O que eu acho que a medicina tem que dizer o que ela faz, o que ela pode fazer à sociedade, qual é o papel dela junto à sociedade, entende? Deixar isso bem claro e que outros segmentos culturais interessados também em promover a saúde do semelhante o façam. E o Estado é que tem que tomar conta disso. Se ele entende que há uma proposta terapêutica que é nociva à sociedade, o Estado vai lá, através de seus meios, e toma providência. A medicina não é polícia das outras medicinas. Mas ela não é penalizada como as outras se houver algum problema. Ela é mais penalizada. Ela é a mais penalizada, ela é a oficial. Ela responde oficialmente pelos erros, pelos insucessos terapêuticos, pelo desacerto na conduta profissional. Ninguém responde mais do que o médico. A quantidade de atos médicos no país alcança em torno de 300 milhões. Eu acabei de escrever um livro sobre erro médico com um professor da Paraíba, chamado Genival Veloso França, e estimei esse universo de possibilidades de erro médico. Eu não sei quantos atos as terapias alternativas fazem por ano, mas a medicina realiza em torno de 300 milhões, a maioria remunerado pelo SUS a R$ 2,04 a consulta. Então, a incidência de insucesso nesses 300 milhões de atos médicos é quase desprezível. Mas o que eu queria dizer é, quando a medicina erra, chama-se erro médico. Ela é penalizada por um erro quando erra. E se os alternativos errarem, eles são chamados charlatões. E eles são penalizados como charlatões, não é isso ou não? A diferença é que um se chama erro e o outro se chama charlatanismo. Se bem que o conceito oficial de charlatanismo, sabe, é o médico que inculca na consciência da sociedade cura por meios milagrosos, infalíveis e não conhecidos. O termo charlatão é mal aplicado entre nós. Esse seria o papel do curandeiro, aquele que é desprovido de título oficial para curar, tenta a cura e obtém resultados danosos à pessoa. O charlatão é o médico. É o médico que anuncia a cura por meios secretos e infalíveis. Elixir milagroso, Dr. Scott, cura bexiga, espinhela caída, mal olhada, etc, etc. Então eu acho que para ser charlatão tem que ser médico. Você queria falar? Isso até complementando, né, que tem bastante a ver. Realmente, o médico ele é bastante penalizado, né? Existem associações de vítimas de erros médicos em tudo quanto é grande capital, né? E você perguntou do terapeuta, se a alternativa, entre aspas, né,
se ele seria penalizado de alguma forma, né? Felizmente, as técnicas que nós utilizamos, elas são, ao menos o que eu falo, nós, quando eu digo nós, são aqueles que estão conosco nos sindicatos terapeutas, Conselho Federal de Terapia Holística, que são os órgãos que autorregulamentam. É bom deixar claro, não tem nenhuma lei obrigando ninguém a se filiar com a gente. Não quer listar um pouco quem são essas pessoas, quais são essas, Perfeito. essas terapias? Boa ideia. Olha, até por ordem de uso, né? Digo assim, o terapeuta holístico, ele é um generalista, foge até desse conceito de especialista. Quanto mais tempo ele tem de profissão, mais técnicas ele vai aprendendo, ele segue o caminho inverso, talvez, do médico, né, que se especializa. Então, a acupuntura é uma técnica extremamente usada pelos terapeutas holísticos. Terapia floral, eu acredito que seja a técnica mais utilizada aqui no Brasil, entre nós. Terapia corporal, houve demonstrações aqui, bioenergética, houve Tai Chi Chuan, Liangong, Yoga, seriam talvez as técnicas que a gente pudesse destacar no momento, como terapia, né? E, de repente, felizmente, como essas técnicas são muito pouco agressivas, elas são brandas, no caso de erro, realmente a pessoa que se submeteu a esse tratamento, ele tem, digamos assim, algo insignificante, né? E existem raríssimos registros de qualquer coisa nesse sentido, né? E tem um lado bonito, até aproveitando o que o Dr. Júlio falou, que era sobre que a medicina oficial era subsidiada pelo governo, pelo Estado, muito cobrada por isso, né? A nossa profissão, a terapia holística, ela deixou de ser elitista, está deixando cada vez mais de ser elitista e já está entrando nos postos de saúde, só que subsidiada por nós mesmos, né? Os próprios terapeutas holísticos, de forma gratuita, eles têm, digamos assim, feito convênios com as prefeituras, exigem tão somente uma lei ou um decreto da prefeitura autorizando esse trabalho, e a gente organiza caravanas e são atendidas a cada caravana, assim, de final de semana, cerca de 300 pessoas. Já temos esse trabalho começou há 2 anos, já temos cerca de 10 mil atendimentos catalogados, com um resultado muito bonito. Inclusive, para a prefeitura, além de ela não gastar nada, ainda houve um fato muito curioso e importante, redução de 40% a 50% das despesas com saúde pública. E, tirando a sobrecarga dos postos de saúde, a sobrecarga dos hospitais, ou seja, um trabalho de parceria entre as profissões. Aqui falou-se muito em medicina, o Dr. Júlio até foi muito simpático, ele mostrou essa questão, tem muitas outras profissões de saúde. Tem o psicólogo, tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional, tem o fonoaudiólogo, o odontólogo, e se eu esquecer alguma, por favor, me perdoe, e tem o terapeuta holístico, que é a que eu posso falar. Deixa eu só... A Patrícia não falou aqui nenhuma vez, já estão chegando perguntas muito interessantes. Eu queria perguntar para a Patrícia, você está falando de medidas ou técnicas terapêuticas usadas aqui no Brasil, mas que começaram em outros lugares. E a Patrícia, que comanda um programa que lida com essas técnicas todas, viaja com isso, deve ter observado. Patrícia, quando chega ao Brasil, essas técnicas, por exemplo, a acupuntura, isso talvez a Dina possa até explicar melhor, mas a acupuntura ou todas essas outras técnicas nascidas para lá, quando elas se ocidentalizam, elas mudam? E mais do que se ocidentalizar, quando elas chegam ao Brasil, elas mudam de cara e de jeito ou não? Eu estava até perguntando isso quando a gente estava conversando. Eu não sei, eu não tenho, como é que se diz, conhecimento de que se realmente mudam, mas eu acho que deve mudar, deve ser normal, uma adaptação a isso, né? Porque eu estava até perguntando para ele, porque eu vi recentemente que existem florais da Mata Atlântica, floral nasceu na Inglaterra, não é? Então, foi feito em cima de plantas daquela região. Inclusive, os nomes são todos em inglês, do floral tradicional. E aí eu até queria te perguntar sobre isso, e você deve saber melhor ainda, que eu soube que existe agora milhões de florais brasileiros em cima da Mata Atlântica, das bromélias, florais que eu achei maravilhoso, porque a gente deve ter uma flora que deve ser uma riqueza para a humanidade, a gente deve usar antes que ela acabe, né? O Brasil tem excelentes pesquisadores, trabalhos que não devem a nenhum país. Aliás, eu sou suspeito, mas eu acredito que os trabalhos feitos aqui no Brasil são melhores. E esses florais, desculpa, mas esses florais, não sei qual de vocês dois está mais apto a responder sobre essa coisa dos florais. Esses florais da Mata Atlântica, das bromélias e tal, eles têm uma eficiência diferente? Eles têm alguma coisa de diferente em relação aos florais de bar tradicional? Eu queria modificar um pouco e aproveitando responder, porque, na verdade, a gente está falando sobre terapia, né, medicina alternativa, e estamos falando de terapia. A terapia, ela é um instrumento que o médico vai usar, que o profissional vai usar. Então, na verdade, o profissional vai escolher qual o melhor instrumento, mas o que eu
acho que eu gostaria de salientar é que eu sou a favor do estudo. Eu acho que toda pessoa que vai oferecer algum serviço para alguém, ele tem que se preparar ao máximo. E o que significa um médico? Significa uma pessoa que estudou 6 anos, o dia inteiro, para entender o corpo, entender como é que ele vive, como é que adoece, como é que sente. Então, eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva do sofrimento da pessoa. Quer dizer, a pessoa sofre, é no emocional, é no físico. O que tem por baixo são os hormônios, porque senão você vai ficar tratando uma coisa que no fundo é outra. Então, aquela questão que eu coloquei no começo, assim, até que ponto o paciente quer chegar? O que ele exige do profissional que vai ajudá-lo? Então, por exemplo, um neurologista, além dos 6 anos, ele estuda mais 8 anos. Então, eu não consigo entender um profissional que vá trabalhar com a saúde que não esteja inserido ou que não vá se inserir nessa linha. Você não acha que pode ter várias graduações disso? Que nem na China tem os médicos descalços, que era um bom exemplo, assim, para o Brasil seria uma ótima... A questão é que na China, por exemplo, o chinês, se puder, ele não vai no médico descalço. Ele quer ir no médico particular, que em geral é o estrangeiro que está trabalhando lá. Porque o médico... Quer dizer, então você está falando outra vez de alternativas. A única alternativa que ele tem é essa. Não. E olha que tem, porque eu vi, por exemplo, no interior da China, no interior, numa montanha na rua, um senhor no meio da rua fazendo uma sangria na perna de um outro senhor, onde ele pegava um martelinho cheio de prego, onde ele batia na perna inteira, depois pegava uma ventosa a perna do homem para tirar uma dor. Estava aqui, eu nunca vi, parecia que tinha que ir para uma cirurgia, já passado por um carro. Então, depende, quer dizer, depende do contexto, é isso que você estava colocando antes. Então, a acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa, onde ela sai, onde tem uma cultura, onde tem todo um contexto e ela se desinsere e ela vai se inserir num outro contexto com outros problemas. Mas a gente está falando de diagnóstico e tratamento, né? Eu acho que a gente precisa de um bom diagnóstico. Eu acho que ninguém aqui está querendo dizer que o alternativo não tem que ter um estudo por trás. Eu acho que, claro, eu acho que quando tem uma coisa que eu estava lendo aqui... Também não disse isso. Que é sobre essa coisa de como é que a gente vai saber quem é charlatão e quem não é. Eu acho que é da mesma maneira que você, quando vai no neurologista... Ivaldo quer colocar alguma coisa. Você, por exemplo, tem você trabalha misturando culturas, né? Sua base você faz na Índia e traz isso tudo para o Brasil. Estou errada? Não, mas de qualquer forma, em princípio, nem estou querendo falar do meu trabalho como um trabalho. Não, mas eu estou colocando para as pessoas saberem também. Organizador do aparelho locomotor. Mas eu acho que o que está sendo discutido é o seguinte: a medicina oficial, ela de alguma forma, ela tende, doutor Júlio, eu queria a sua opinião, a desconhecer um pouco o que já está oficializado, que é a homeopatia e a acupuntura, por razões que está oficializado de experiências científicas e comprovações de muito tempo. Por isso que eu acho que a acupuntura, ou seja, falando melhor, a medicina chinesa, que deveria ser entendida assim, e a homeopatia, elas ocupam um espaço mais científico por uma luta que tiveram em experimentações, discussões, associada a médicos para trazer esse conhecimento. Eu acho que a medicina alternativa, que eu também não gosto desse nome, ela tem que fazer essa luta agora. Ela tem que se associar a um campo de pesquisa, se juntar a médicos para ir trazendo informação, porque eu acho que o nosso problema maior é de educação. O problema não se trata de falar em fé, se trata de falar de conhecimento. Mas eu acho que fé também quer dizer, é indiscutível que se você não colocar a palavra fé aí, você vai se distanciar dessa procura da cura ou do lenitivo, ou seja lá o que for. Mas, por exemplo, dentro do que você está falando, cabe perfeitamente uma pergunta ou uma colocação do Arnaldo Viana, que tem 23 anos, é naturopata, e mandou para o doutor Júlio o seguinte: o senhor tomou uma posição muito integradora do sistema de saúde como um todo. Por que então o senhor proibiu terapias alternativas feitas por médicos? Eu gostaria de falar primeiro. Eu tenho a impressão que isso é um problema cultural. Nós teremos que deixar de ver o Oriente, a Ásia, o Cambau, como alguma coisa do folclore. Existe ainda um preconceito.
Não é preconceito, Mas você não vê no mínimo, à distância, você vê uma diferença. Você vê uma diferença. Quer dizer, é inevitável. Você para e diz assim, o que temos de semelhante? Bom, somos pessoas, temos um corpo, etc. e tal. O que mais temos de semelhante? Por que é que o que se aplica lá vem se aplicar aqui e se for do mesmo jeito? O problema acho que a pergunta é clara. É de farmácia, de mercado. A nossa medicina oficial também impede. Hoje em dia, um médico não diz, você vai lá fazer drenagem linfática para tirar seu edema, com um especializado estudado. Porque a medicina está associada a uma farmácia, a um mercado. Então, eles também impedem que haja uma aproximação. O médico recorre muito pouco a dizer, vai lá fazer uma massagem, vai lá não sei o quê. Porque a farmácia ganha nisso, o mercado farmacêutico. Então, ainda colando. Peraí, deixa eu só, antes de colocar, senão não vou conseguir colocar nada de ninguém. Então, já falei do Arnaldo Viana, a preocupação específica que o senhor ouviu, doutor Júlio. Tem uma outra. Por que os médicos têm tanto medo, terror dos terapeutas alternativos? Então, acho que você respondeu isso agora falando sobre esse negócio de farmácia ou não. Isso é honesto? Olha o karma da Maristela Albano de França, administradora de 34 anos. E para o Plínio Marcos, Noemi Wexler, que trabalha com entidades beneficentes com excepcionais, tem 44 anos, ela disse, o fato de saber que estou em completa desarmonia é o primeiro passo para curar minha alma. Bom, continuando, você queria falar? Agora esqueci. Então, doutor Júlio, o senhor proibiu. Não, deixa eu só... agora eu lembrei. Eu acho também que a gente tem que considerar que o fato da medicina alternativa, que a gente detesta esse nome, a gente podia até, ao final do programa, do debate, pensar um outro nome. Terapia holística. Essa outra medicina está fazendo esse sucesso, quer dizer, como você diz, no início eu era procurada, no final, quando a pessoa não tinha mais nenhuma alternativa, ela me buscava, agora as pessoas fazem uma manutenção, elas fazem a manutenção da saúde dela, quer dizer, tem uma visão diferente. Eu acho que é uma lei de mercado, de oferta e de procura, entendeu? O fato da gente estar sendo né, quer dizer, vocês estarem sendo tão procurados, é porque existe uma desilusão com a outra medicina. As pessoas estão se sentindo, as pessoas se sentem maltratadas, não são vistas como pessoas, são colocadas nela dentro de um consultório médico. Se você tem um problema grave, você sai de lá imbuído de medo, porque é o que você mais sente quando você tem um problema sério na medicina, quer dizer, você não se sente amparado em lugar nenhum. Isso é o passo atrás para a sua possibilidade de cura, uma vez que a gente sabe que a cura depende principalmente da sua fé. Até chegarmos na palavra infecção, né? Olha, eu nem sou da medicina oficial, falarmos da câncer, falarmos de um âmbito... Urgência, emergência, eu acho que são palavras que não podem se dissociar também de saúde e atendimento. A Dina Kaufman, numa pesquisa realizada na Inglaterra, aproximadamente 90% das cirurgias realizadas não necessitariam serem feitas, poderiam ser tratadas com outras terapias. Qual o futuro da medicina, se ela vai se abrir? Sandra Bertini, terapeuta, 27 anos. E tem uma outra. Como é que fica a questão do exercício da acupuntura? Se é uma cadeira oficial da Escola de Medicina, se ela pode ser exercida também por um médico alternativo, entre aspas, Aline, produtora cultural, 30 anos. Eu acho que a medicina do futuro, ela já está no presente, porque o futuro, a gente faz parte dele, né? É hoje, né? Então, eu acho que essa questão, quer dizer, eu não quero ficar como a imagem de que existe, eu defendo uma divisão, porque eu acho que tudo é a mesma coisa. No fim, a gente está falando de sofrimento e de conhecimento. O que eu acho que eu gostaria, pelo menos, que todos os terapeutas, médicos ou não, estudassem mais sempre, quer dizer, que eu acho que o limite não é o diploma no sentido de que esse diploma é alguma coisa contra alguém, não, é a favor. Então, eu acho que, nesse sentido, o médico simboliza um lugar, é que nem você ir rezar num templo ou ir rezar na pracinha. Então, é um lugar onde você concentra toda a sua atenção, todo o seu tempo, toda a sua dedicação para entender e conhecer. Agora, nesse sentido,
o próprio conselho, quer dizer, que não vão, eu pertenço a esse conselho, eu quero dar, inclusive, jus a ele, né? Quer dizer, que eu faço acupuntura há mais de 20 anos, eu falo chinês, eu estudei na China em chinês, morei 4 anos lá, fui 3 vezes, ganhei 2 bolsas do estudo, uma da CAPES, uma do CNPq, e nunca tive nenhum problema em relação ao conselho. Eu fui uma das pioneiras, sou uma das pioneiras, né? Agora faço ortomolecular, participo de congresso internacional. Então, eu acho que, como eu estou lançando um livro, agora, Teoria Básica da Medicina Tradicional Chinesa, eu até antes de entrarmos aqui, eu dediquei ao Dr. Júlio para o Conselho Federal. Quer dizer, que isso é uma coisa completamente maravilhosa para quem está há 20 e poucos anos, sempre sendo outsider, né? Sempre sendo de fora. Então, o que eu acho muito importante é que não é que é contra o estudo, é sempre a favor. Então, tem que trocar, sabe, para todos se entenderem mais, o paciente também, porque médico erra, errar é humano, terapeuta alternativo também erra. Eu acho que a questão nem é essa. Mas olha aqui, foi bom você colocar o erro, porque tem, continuando, claro, tem uma jornalista aqui que quer saber sobre uma coisa que você falou, doutor Júlio. O senhor citou 300 milhões de erros e R$ 2,04 o valor pago pelo SUS. O valor desta hora consulta que gerou o erro, como é que fica? Se isso serviria de justificativa? Helena Andrade Silva. Não, o médico não vai nivelar a qualidade do ato pelo valor da consulta. É pobre do paciente se o médico, em retribuição aos R$ 2,00, retribuísse em qualidade aos R$ 2,00 que ele recebe pelo SUS. Não é essa a lógica da medicina. Essa é uma lógica perversa de punir o paciente, que não tem nada a ver com o financiamento do ato médico. Mas olha, a respeito do Ivaldo disse uma coisa muito interessante. É uma espécie de vinde a mim, as práticas, ainda que não estão sob o abrigo, o palio protetor da medicina, porque a medicina não pode ter essa postura arrogante de considerar as outras profissões assim como invasoras do Pontal do Paranapanema da medicina. Não é essa a minha concepção, como membro de um Conselho Federal de Medicina, que é o órgão gestor máximo, normativo. Por exemplo, como é que a medicina liberal aceitou a acupuntura? Como é que a medicina aceitou? Por quê? Foi dito pela Diana. A acupuntura foi reconhecida como uma ciência que tem toda uma grade de conhecimentos de fisiologia, de neuroanatomia, que são, em princípio, quase privativos do médico. São, em princípios, privativos, pela complexidade dos conhecimentos que envolve, pelas complicações potenciais e pelo tempo da cólera, os novos tempos da cólera, que é a nossa AIDS. Entende a medicina que esse ato, ainda que não seja privativo, deve ser preferencial do médico, por conta de implicações, intercorrências, complicações, efeitos colaterais. Quanto tempo, olha, na verdade, quanto tempo leva para ser uma alternativa como a acupuntura reconhecida? Essa é uma pergunta de uma professora de biologia. Foi ela que colocou, se a medicina é tão aberta a outras formas, por que ela levou tanto tempo para reconhecer a acupuntura? E quanto tempo ela leva, quanto tempo ela precisa e do que ela precisa para reconhecer a eficácia de outras terapias para a medicina? Vânia Fonseca. Qualquer proposta terapêutica para se incorporar à medicina não precisa de tempo. Na verdade, esse tempo foi um equívoco dos próprios médicos que não entendiam bem o que significava a acupuntura e uma dificuldade de quem a trazia também para o Brasil e de quem a praticava. O que é preciso é que cada proposta terapêutica tenha base científica, seja reprodutivo, obedeça aos cânones de Claude Bernard, por exemplo, que foi quem estabeleceu os princípios da ciência básica no século passado. O que é o conhecimento científico? Primeiro, é um acervo da humanidade, não é dos médicos. Patrimônio de conhecimentos médicos não é meu, não é do Conselho Federal, não é dos senhores, é da sociedade brasileira. Segundo, esse patrimônio de conhecimentos científicos sobre a saúde alcança que percentual sobre o corpo humano? Aí, Maria Gabriela, a gente vai tremer um pouco, mas eu estimo que 60%. Os médicos, o conhecimento oficial sobre a complexidade do organismo humano não vai além de 60% do universo possível. Isso assusta? Isso assusta, mas é um avanço considerável. E esses 40% que nós não conhecemos é a nossa margem de insucesso. É por isso que nós temos que ter ética para administrar o que a gente não sabe em medicina, para dizer ao doente, não tenho o diagnóstico da sua doença e não tenho a cura ainda para a sua pneumopatia terminal de AIDS, para a doença infectante terminativa do AIDS. Não tenho proposta terapêutica, não consigo reverter esse estado. A medicina tem que ter consciência das suas limitações. E além das limitações científicas, ela tem limitações sociais e econômicas. Não necessariamente todos aqui têm acesso à chamada tecnologia de ponta, mesmo dentro de São Paulo.
Nós sabemos que São Paulo é a nossa Suíça dentro da medicina brasileira, mas eu não sei se todos aqui terão acesso à tecnologia de ponta refinada das melhores instituições médicas aqui de São Paulo. Isso é compatível com a situação socioeconômica. O Estado não cumpre o seu dever de democratizar o acesso à saúde. Não são os médicos que não cumprem esse dever, o Estado também não cumpre. E a sociedade brasileira é heterogênea, desigual de suas posses e do seu acesso. Para que uma prática se incorpore à medicina, ela tem que ser ciência, ela tem que ser conhecível, reprodutível, tem que haver experiência, comprovação, farta literatura, tem que ser pública, de domínio público. Não pode ser, por exemplo, livros secretos, de seitas ocultistas, de difícil acesso e entendimento. Não, tem que ser transparente, claro, como essa conversa aqui entre nós, porque a ciência é um patrimônio público. Em sendo ciência, como é a acupuntura, como é a homeopatia, a incorporação é natural. Não tem, é como a Irene Preta do Manuel Bandeira, sabe, Maria? Não precisa bater na porta e pedir licença. Entra. E a homeopatia entrou naturalmente, né? Entrou até pela porta dos fundos. A acupuntura entrou sem a gente perceber, de repente era oficial, nascia oficialmente, salvo engano, em 97, numa plenária do Federal, que eu participei, tive a honra de estar presente, porque havia uma injustiça histórica com a acupuntura. Então eu quero desagravar essa pretensa imagem de arrogância histórica do médico e responder o que é que nós temos contra as alternativas. Nada. Nada, embora não sejamos obrigados a ter a favor. Nós achamos que há parceria dentro das áreas de saúde, das profissões regulamentadas em lei, e a medicina, o médico sozinho não pode arcar com o conjunto de conhecimentos acumulados sobre o corpo humano. Por exemplo, a medicina teve que dividir-se em ilhas, em feudos, porque eu não consigo, como pneumologista, percorrer a literatura pneumológica produzida mensalmente no mundo. Eu não tenho mais tempo para isso. Teria que ler 100 anos sem parar. Então, nós loteamos a medicina? Loteamos, para melhorar o desempenho em cada área. Quando você diz loteamos, está se referindo àquilo que eu toquei lá no começo, que aí vai num lugar, não, aqui não é a minha especialidade, agora você tem que ir ali no outro, você tem aquele no outro, e você acaba que não tem nunca um paciente acaba como um todo. O paciente, né, Mariela? Que é gravíssimo, eu sou contrário a isso. Eu acho que o doente tem que ser reintegrado como um todo. Eu ainda sou clínico geral que faço pneumologia. Essa é a questão. E eu queria dizer que a medicina não é só ela que não satisfaz a todos, porque ela só conhece 60% do corpo humano, há 40% que está no imponderável, que não foi alcançado, não é? E há a sociedade que não oferece também a todos. E as outras técnicas e terapias alternativas virão se somar naturalmente à medicina oficial, que tem esse papel arrogante de ser a gestora oficial do conhecimento médico, mas não é proprietária do saber nem detentora da terapia. Ok, olha aqui, eu acho que está indo muito bem, mas eu vou ter que fazer um intervalo, e vou fazer esse intervalo, depois de tudo que o Júlio falou aqui, vou fazer um intervalo colocando uma água, ou então uma tora de madeira nessa fogueira, que é o seguinte, o Mário Sérgio diz o seguinte: eu gostaria de saber o que o projeto Genoma, após o término ou próximo disto, vai mudar ou transformar a medicina. Bom, aí já entramos numa... Mas eu acho que não é o que nós estamos discutindo aqui. Não, pois a gente está falando de globalidade. Eu gostaria de falar sobre o projeto Genoma. Então, na volta, a gente faz aqui um intervalo e em seguida a gente volta e vamos, pelo menos, passar, borboletear pelo projeto Genoma, que aí é outra história, hein? Até já. Mas antes do Genoma... Voltou, Gabi. Voltamos. De volta com o debate do movimento GNT, Vida e Saúde, que está sendo realizado no auditório do MURB, Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo. E aí, se eu comecei o programa e o debate falando de um problema meu e todo mundo aqui deu um palpite, ou, não, propôs alguma coisa, recebi agora uma cura definitiva aqui. Recebi um bilhete dito o seguinte: Marília, se você mora comigo, eu lhe aplicaria uma boa oroprama, é isso? Ou quiroprama? Por favor, desculpe, tá vendo? Eu sou leiga mesmo, é quiropraxia. Aplicaria uma boa quiropraxia, uma boa massagem, um shiatsu, um pouquinho de yoga e com certeza você sairia infinitamente melhor. Professor de yoga, Tomás Aldano, muito obrigado. O que é quiropraxia? Quase uma cantada, né? Mas olha aqui, super bem intencionado. Professor, cadê o senhor?
Muito obrigada, professor. A quiropraxia seria quiro, mão, praxia, usar a mão para manipular a coluna. É isso. Só que sem a cantada. Olha aqui. A cantada também cura, tem cantadas que sim, mas não é profissional, é só... Nós começamos no primeiro bloco a abrir com o tema cura, e nessa segunda parte do debate eu vou usar uma frase extraída do livro Medicina Tradicional Chinesa, da minha companheira aqui de mesa, a doutora Dina Kaufmann. O corpo é o objeto do espírito e o espírito é o comandante do corpo. Sem o espírito, o corpo não pode viver, e sem o corpo, o espírito não tem onde se ligar. Os dois se complementam, se promovem e são inseparáveis. A integração entre o corpo físico e o espírito é a principal garantia para a vida. Vamos falar de espírito? E vida e saúde? Fala. Eu gostaria mais de falar de educação, senão a gente vai fugir um pouco do âmbito. Eu acho que, sim, nós temos nesse corpo humano a parte espiritual, a parte visceral, que a medicina tradicional acaba se ocupando. Você tem a parte locomotora, o ortopedista, o professor de ginástica, você tem a parte psíquica, hoje extremamente reconhecida. Mas o que nós viemos discutir aqui? Acho que essa oscilação entre o analítico, que a medicina oficial foi se especializando lá, e a gente se assusta com isso, e o globalista. Mas acho que a gente precisa conhecer mais como é que funciona tudo isso, ter mais informação. É no âmbito da educação que não é preparado para nós identificarmos que tipo de medicina ou para que eu procuro alguma coisa. O ser humano oscila para o tiro único. Tiro único quer dizer agulha única da acupuntura, a gota única da homeopatia, ou aquele homem de cutia que faz crack e até ciúmes desaparece, porque pela falta do conhecimento, a gente está falando que no decorrer do meu envelhecimento, eu aprenda a gerenciar esse troço aqui que é meu corpo e minha alma. Então, a gente está falando de a medicina alternativa e a medicina oficial. Acho que o conflito é saber como que essas coisas se unirão. Eu tenho certeza que criará essa unidade, mas que sofrimento nós vamos precisar para isso? Olha, a Patrícia que está querendo falar, já aproveito e põe uma pergunta para você. Patrícia, da Vânia, representante comercial de 46 anos. Você não acha que a procura pela medicina alternativa, que tem tudo a ver com o que o Ivaldo estava falando, não é só um tratamento para o corpo, mas principalmente para a alma, o espírito como um todo? E a gente está falando de espírito, então vamos lá. Eu acho que tem tudo a ver. O que eu estava querendo dizer soma com o que você acha que é a mesma coisa, que eu acho que a nossa postura tem que mudar. Porque essa medicina que está aqui, apresentada, ela existe porque a gente delegou esse poder a essa medicina. E são tantas informações, o mundo está tão globalizado, somos tantos estudando tanto, não sei o quê, que é realmente impossível para todos nós, ou cada um de nós, saber tudo o que está acontecendo. Então, aquele médicozinho legal que cuidava da família, realmente dançou, acabou, não existe mais. E o que eu acho que está acontecendo... Vai voltar, está voltando. Mas de uma outra forma. O que eu acho que está acontecendo, que a gente tem que saber... só um segundo, deixa eu só fechar. É que nós temos que mudar a nossa postura quando a gente vai procurar um médico. Eu acho que nós, pacientes, vamos nos colocar assim, precisamos cada vez mais nos conhecer, nos perceber, saber o que o nosso corpo está dizendo, o que a nossa intuição está falando, a quem procurar. De repente você precisa ir num clínico geral para ter um conhecimento mais ou menos do que você precisa. De repente você tem que fazer uma ressonância magnética, um raio-x, um exame para fazer detectar um problema, e depois você escolher uma medicina ou uma terapia que vá te ajudar a vencer aquele problema. Mas o que eu acho é que nós temos que ser mais agentes da nossa saúde. Eu vejo assim, menos paciente e mais agente. Então eu vou colocar aqui, a Dina está querendo entrar, vou deixar ela entrar, depois eu quero saber um depoimento do Plínio. O Plínio um pouco falou. Você, Plínio, você vê ali, né? À beira ali de qualquer coisa, não é? Você tem uma enorme operação, não tem? Várias. Então, eu vou querer seu depoimento, mas como eu sei que a Dina está querendo entrar em cima desse assunto, já vou colocar uma pergunta que fizeram para você. Éder Viscardi, farmacêutico alopata, que acredita em medicinas alternativas. Dina, trato minhas dores de estômago com homeopatia, dores musculares com massoterapia, mas não consigo tratar uma pericardite, não consigo, uma pericardite, já tive duas, com medicinas alternativas. Como poderia tratar um quadro avançado de pericardite com homeopatia?
O que é pericardite? É a inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. É complicado eu dar uma receita ou sem ver o paciente, sem examinar e ver o que está acontecendo. Eu gostaria de aproveitar... Não, mas eu acho que o que ele quis colocar é isso, quer dizer, você pode ir até determinado ponto com a boa vontade e a alternativa, mas eu acho que chega uma hora que você tem que apelar para o tradicional e para a medicina, não é isso ou não? É porque essa divisão da medicina ocidental e a medicina oriental, eu acho que a base dela está na incorporação, que a cultura oriental ela incorpora o conceito de energia diretamente junto com a matéria. Então, o chinês, ele fala que a energia, ele não vive sem o sangue e a energia não se separam, um se transforma no outro. Assim como o yin se transforma no yang, o calor se transforma no frio, o bom no ruim. Então, essa divisão, ela pode, quer dizer, essa incorporação do conceito energético dentro da cultura oriental é o que faz a grande diferença, porque na medicina tradicional chinesa, ela se baseia no taoísmo, que veio de 700 antes de Cristo com o livro básico que é o Neijing, o Cânone do Imperador Amarelo. E o que ela fala? Ela fala que está baseado nos 5 elementos, que são os 5 órgãos, as 5 vísceras, as 5 emoções. Então, veja que interessante. Ela fala que cada órgão do organismo, nós temos 5, está ligado a uma das emoções. E a quinta, quer dizer, a raiva, a alegria, o pesar e o medo. E com a quinta emoção, que é a grande diferença dessa divisão do pensamento ocidental, é o pensar, que a medicina chinesa coloca o pensamento, que é algo muito desenvolvido na gente, principalmente nós neuróticos, que é completamente hipertrofiado e ocupa o lugar de outros sentimentos. E cada sentimento está ligado a um funcionamento de um dos órgãos. Por exemplo, se sabe popularmente que a raiva está relacionada ao fígado, a alegria ao coração, o pulmão ao pesar, à mágoa, o rim ao medo e o pensamento ao baço. E é muito interessante porque o baço é um órgão que na medicina ocidental é considerado que não tem muita função. Então, se tirar... Pode tirar, né? Quer dizer, eu diria até o pensamento também não tem muita função. Eu falo muito para os meus pacientes. Quer dizer que, então, essa visão do todo, essa divisão não existe. Aonde entra o espírito nisso? Depende, o espírito inferior ou superior? Porque o inferior está ligado às emoções. Vamos pegar os dois. O inferior, na medicina tradicional chinesa, está ligado às emoções. Então, é ela que transita dentro e que morre, fica junto com o corpo. E o espírito superior que vai embora quando a alma se separa do corpo. Então, essa visão, essa diferença de divisão, ela é fundamental. E você vê só, por si só, ela já é holista. Então, essa separação do pensamento, que é holista, que não é holista, quer dizer, tudo é holista. Você precisa de água, você precisa de ar, você precisa da madeira, quer dizer que somos todos irmãos. Você não pode separar, você não pode botar em departamentos distantes. Como é que foi a sua experiência, Plínio? A minha foi terrível. Chega mais perto do microfone. A minha foi terrível, porque eu trabalhava na rua, era camelô, estava vendendo livro na rua, e de repente as minhas pernas não andavam mais, elas foram ficando roxas, e eu caí e fui levado por uns amigos para o Hospital das Clínicas, onde eu tinha muitos amigos. E ao chegar lá, apareceu, por sorte, a Vera imediatamente, que apareceu um japonês, que com certeza não era holístico, que queria amputar as minhas 2 pernas de uma vez. Aí a Vera falou assim, japonês, vou te dar um conselho. Tu arranca as mãos, porque senão ele vai te matar. E foi isso que foi feito. Foi feito... Não foi isso que foi feito. Quer dizer, claro que não arrancaram as mãos, mas controlaram o japonês, seguraram o japonês, não deixaram ele entrar. Mas aí, como é que você se divide, ou nessa situação extrema, você se dividiu? Você é super materialista, né, Plínio? Um cara que escreveu as coisas que escreveu tem muita consciência do... espiritualista pois total. Mas você escreve, ao mesmo tempo que você escreve da miséria humana, você para escrever da miséria humana, você tem que ter muita consciência da matéria. E aí, hoje em dia,
lê tarô e passa por uma situação extrema, teve lá mais para lá do que para cá. Como é que ficou essa divisão, você diria espírito, matéria aí com você? Ficou muito engraçado, eu achava graça nisso. Eu sempre achei muita graça. E foi isso que a gente conseguiu sair, porque o humor é a base da minha saúde. Eu sempre fui alegre. Quer dizer, você se curou porque você se ajudou, é isso que você está dizendo? Claro, porque eu e a minha mulher. Você usou de alternativas ou de terapias outras que não a medicina, sempre, logo depois do japonês, quase sempre. Antes, eu, por exemplo, eu me curei com os ciganos. E com os ciganos é que eu trabalhei. Se curou de quê? De tudo que eu tinha, de perna que ia cair, dessas coisas. E eles davam essas... Os ciganos usam que ervas? Usam ervas, usam queijo, usam... Eles fazem massagem, essas coisas também, não? Não, fazem mais energização? Energização, magnetismo muito forte. Essas coisas é que eles faziam. O que eu acho é que não tem muita explicação. Eu acho que a gente é uma sociedade científica, mas o que eu acho que está acontecendo é que tem metodologias, terapias que vêm de um outro canal que não é o lógico. Então, tem umas coisas que não são explicadas. Eu acho que tem uma coisa espiritual no Rio. Eu já fui no Frei Luiz, eu frequentei um tempo o Frei Luiz, frequento ainda, que é um lugar que médicos dão passes. Então, eu acho que está havendo uma mistura desse tipo de informações, sabe? Eu acho que a gente está falando muito de medicina chinesa, mas tem uma medicina que é espiritual, que está tratando isso que ele está falando, que é radiações e tal, que está tratando o espírito, aonde começou a doença e se materializou na matéria. Então, isso chama religião. Não é religião. Fé. Você não precisa ter nenhuma religião para ir lá receber uma energização dessas, uma radiação que eles falam. Em vários centros espirituais está havendo trabalhos de cura, que não é uma coisa que cura de uma vez, é que nem fosse você faz um tratamento de quimioterapia, você toma quimioterapia durante 2, 3 anos e você zera um câncer. Assim também nesses centros de tratamentos de cura, está havendo tipos de tratamento que eu não tenho embasamento para explicar exatamente o que é. Eu sou, como estava dizendo lá, não sei nada, eu sou uma curiosa esperta só. Mas existem esse tipo de tratamento que a gente não pode desconsiderar, porque você vai num lugar desse, quando você fala em palavra cura, as pessoas chovem, porque tem muita gente com doenças e doenças difíceis de curar e tal. Então, quando a gente fala em cura, as pessoas vão e tentam, e tem muitos casos de cura, a gente não sabe explicar, e a gente vive uma sociedade lógica, científica, e que desconsidera esses centros, mas eles estão repletos, tem 2, 3 mil pessoas, agora no Frei Luiz, por exemplo, recebendo irradiações toda quinta-feira, quarta-feira, eu acho. Bom, mas aí eu pergunto... É uma realidade, gente de todos os níveis sociais, entendeu? Médicos... Aí eu pergunto, você entrando no Projeto Genoma eficientemente, como você queria falar, Dina, acontece alguma coisa? Muda tudo? Muda tudo, porque com o avanço do entendimento do processo fisiológico do corpo, atualmente está na luz do microcosmo celular. Então, o estudo do DNA, quais são... Esse é especificamente em relação ao genoma, mas eu não quero me ater a esse assunto, que eu acho que a questão ética é controvertida, delicada, mas eu gostaria de lembrar que a ortomolecular, que ainda não foi comentada, ela é justamente isso. Quer dizer, que ela lida com esse microcosmo, que é a própria bioquímica, que nós estudamos no 2º ano da faculdade, que hoje está, depois de 25 anos, está muito desenvolvida, então, esses minerais que fazem parte das reações metabólicas, que são coenzimas, ajudam as enzimas a trabalhar, as vitaminas, que também ajudam, quer dizer, a nutrição, como é que a pessoa se alimenta para poder ter saúde, né? Como é que ela cuida do seu tubo digestivo, onde o brasileiro toma muito café, e se sabe que a cafeína, ela inibe uma enzima que elimina, que ela não deixa ser destruída o AMP cíclico, que é um fator na cadeia de transmissão
de hormônio. Então, a pessoa fica completamente estimulada o tempo todo. E isso desgasta muito, agride o tubo digestivo. E aí, ao mesmo tempo, informação é fogo. Porque, ao mesmo tempo, eu leio que, feita uma pesquisa numa dessas enormes, fantásticas universidades da vida, deu que as mulheres precisam tomar café, porque senão elas sofrem, você viu isso também, sofrem mais de depressão e tentativas de suicídio, etc., associaram diretamente a cafeína, claro, porque bem-estar. Isso mostra como a medicina está tão setorizada, porque você, dependendo do aspecto que você observa, você vai ter um determinado resultado, onde tudo vale. Quer dizer, que aonde eu vi uma frase na GNT ontem, falando que aonde há dúvida, há vida. Quer dizer que tudo é possível, dependendo do ângulo que você vai ver e a conclusão que você vai tirar. Então, claro que, mas tem que ver a quantidade, tem que ver a concentração e aonde você vai ver o efeito. Mas o que voltando à questão da ortomolecular, aonde, fazendo jus ao conselho, que quando teve essa resolução, eu levei um choque muito grande, como a maioria dos médicos e as pessoas, mas aos poucos eu acho que eu comecei a entender que, na verdade, eu acho que tudo tem que ter um limite e dentro desse limite pode ser também que a gente possa tirar algum benefício. Quer dizer, que nada é só ruim. Tem um lado ruim que, às vezes... Quando você diz tudo deve ter um limite, você está pensando e se referindo a quê, por exemplo? Eu estou me referindo, por exemplo, que se não houver a referência do castigo, as pessoas perdem a noção da onde pode ampliar o seu poder. A sua ação, é isso? A sua ação. Então, essa referência de que tem que tomar cuidado, de que existem certas regras a serem mantidas, eu acho que, de uma certa maneira, tem muita coisa ruim, porque às vezes o conselho está muito atrás, porque depende de reunião, às vezes as reuniões demoram para acontecer, depende depende de uma série de fatores, mas a vida, você vê, por mês existem mais de 300 publicações, jornais de medicina, onde a quantidade de material científico que existe em todas as áreas é absurdamente enorme. Mas precisa passar pelo filtro da nossa sociedade, que tem o seu tempo, a sua cabeça, o seu machismo. Bom, eu vou ter que passar agora. Henrique, eu tenho uma perguntinha para você, eu sei que você quer falar, mas diante do que ela falou, eu vou ter que passar para o doutor Júlio, que com certeza quer falar por causa do conselho. É verdade, o Conselho editou duas resoluções, 1499 e 1500, uma delas relativa à prática de terapêuticas alternativas, a outra especificamente ortomolecular. O que visa o Conselho? Aliás, essa pergunta, essa indagação, acho que foi feita pelo Ivaldo. O que pretende o Conselho com isso? Dizer à sociedade, não use terapêutica alternativa, cuidado com a medicina alternativa? Não, longe de nós fazer isso. O que nós tentamos dizer foi a classe médica, que é responsável oficial pelo conhecimento, habilidade e técnica na medicina, dizer a ela que ela tem um compromisso com técnicas e procedimentos terapêuticos que têm reconhecimento científico e estão amparados pela legislação vigente no país, pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Ou seja, o médico só pode usar os medicamentos e os procedimentos terapêuticos que são consagrados pela ciência e têm registro oficial na Secretaria de Vigilância Sanitária. Afora isso, eu não posso usar. Eu posso usar como cidadão. Eu, como Júlio César, posso colocar minha banquinha na Praça da Sé e fazer uma proposta terapêutica alternativa. Posso. Mas no meu consultório, com a minha licença médica, o meu registro no Conselho, não devo fazê-lo. Entendeu o Conselho Federal assim, para não misturar um conhecimento, a medicina, que é uma ciência baseada em evidências e com reprodução científica clara, com uma ciência que é baseada em suposições. Não tem ainda um lastro científico seguro, concreto, certo? Então, pretendeu-se com essas duas resoluções dizer ao médico, não associe as duas práticas, mas não dissemos à sociedade que essa prática é boa, aquela prática é ruim. Mas não implícito, mas... Presume-se que sim, dissemos ao médico que não ele associa, tem um compromisso... quer dizer, não é bom. Não, o médico tem um compromisso com a ciência oficial. Ele, como cidadão, ele pode praticar essas alternativas. Nós não queremos é que ele as misture, porque uma tem o abrigo da ciência oficial, a outra não tem ainda o manto protetor da ciência oficial. E como o médico responde oficialmente pela medicina diante do estado da sociedade, a nossa responsabilidade é muito grande. Você mesma colocou há pouco a questão
da gradação da busca do serviço de saúde, não é? Você disse há pouco, se for uma apendicite, se for uma pericardite, alguém indagou assim, se for uma amputação traumática de um membro, uma fratura grave, não dá para buscar o suporte na terapêutica do floral de Bach, não é isso? Vá ao médico. E aí dizia o Michel Foucault, o antimédico, crer na medicina é uma loucura. Se não fosse uma loucura, maior ainda descrer da medicina. É pouca a medicina, não dá para todos, é insatisfatória. É verdade, eu também acho, eu também fui doente, eu também sou doente. Eu padeci algumas enfermidades e não tive resposta nem lenitivo adequado na medicina. Mas é uma loucura maior não acreditar na medicina, porque ela é patrocinada por vocês. Se o Estado não controla o padrão de qualidade das faculdades e dos hospitais, é um problema político, de gerenciamento. Talvez nós estejamos escolhendo mal nossos governantes, elegendo mal o nosso Congresso. Vamos repensar a parcela de responsabilidade que vocês têm no controle de qualidade da medicina. Não basta dizer que a medicina não é boa e buscar alternativas. As alternativas eu acho que são culturas associadas, assemelhadas, que tendem a se oficializar. E aí, Valdo, vai uma resposta. Que venham a nós, não as criancinhas, mas que venham as culturas paramédicas para os hospitais públicos e universitários buscar experiência científica, tragam seus protocolos, o Floral de Bach, que traga o protocolo para o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ninguém tem preconceito. Quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Que traga um protocolo, que traga um projeto de pesquisa e se associe. Por que é que aqueles que têm curas milagrosas, como Zé Arigó, não traziam para os hospitais públicos o poder inefável da cura milagrosa e fácil? Se eles podiam fazer uma cirurgia ocular de maneira incruenta, por que não levavam isso para o hospital? Por que não colocavam a sociedade? Os médicos, os médicos não se recusavam a aceitar. Eles é que não iam para lá. O hospital público... Aí eu acho que quem pode falar agora, você me dá licença, Júlio, o Henrique vai ter que falar como presidente da organização. Por que é que não levam ao Conselho para regularizar, vamos dizer, essa situação? Por uma razão muito simples, porque essas técnicas não são exercidas por médicos, são exercidas por outra profissão. Então, digamos assim, o fisioterapeuta ele se reporta ao Conselho de Fisioterapia, o biomédico ao Conselho de Biomedicina, o médico ao Conselho de Medicina. O terapeuta holístico, que é quem exerce essas técnicas, ele está se reportando a nós, apesar de não haver nenhuma lei obrigando ele a isso. Na verdade, até aproveitando o gancho da Patrícia, voltando a algum tema, a questão de energia, de espírito, né? E falando também, foi falado muito sobre arrogância, né? A importância de não ser arrogante. Talvez quem esteja sendo arrogante seja a ciência. Porque, de um modo geral, ela não aceita conceitos, e nem tem como, no formato atual dela, aceitar certos conceitos energéticos, onde a energia tem qualidade na visão da terapia holística, e não só quantidade, né? Conceitos como isso. Pois é. A gente está falando de um nível, de uma sensibilidade que está se desenvolvendo no ser humano de uma forma muito acelerada nesse final de milênio, porque essas palavras todas ficam um lugar comum, parece essa coisa, mas é real. E é muito difícil de explicar isso a nível científico. O que eu acho é que está havendo uma transição na medicina, no nosso conhecimento do nosso corpo, do nosso espírito, no momento que a gente está vivendo. E a gente está vivendo essa transição até de uma maneira sadia aqui nesse debate, né, colocando tudo isso, mas o que a gente está sentindo é isso. A gente não estaria aqui conversando sobre tudo isso se não tivesse importância, se essa maneira, vamos em vez de chamar de medicina alternativa, essa maneira de cura está surgindo dessa forma, com essa força, e está questionando essa medicina mais tradicional e a forma como ela legitima determinados tratamentos, não estaria acontecendo se não houvessem provas, né, de que as coisas as pessoas estão se beneficiando de outras formas. Inclusive, por que tem filas, né, milhares de pessoas procurando essas técnicas, inclusive nos postos de saúde que nós implantamos, eles não estão, o pessoal que está aqui de prova, na verdade o pessoal não está nem aí se a ciência oficial diz que isso funciona ou não. As pessoas já sabem que funciona, estão experimentando há anos e anos e anos, 5.000 anos. Henrique, alguém mandou o seguinte bilhete para você. Você falou em se filiar à Organização de Terapias Alternativas. Qual é a sua organização, qual a sua função, se é controle de qualidade e o que é necessário para se filiar? Perfeito. São duas organizações que trabalham em conjunto. Uma é o SINT, Sindicato dos Terapeutas, que justamente por ser sindicato, ele lida muito com a quantidade, com estatísticas, ele verifica quantos profissionais existem no Brasil, por exemplo, são 150.000 terapeutas holísticos no Brasil, e é um órgão reconhecido pelo Ministério do Trabalho, é o único, na verdade, né, com esse reconhecimento, Sindicato Nacional, e existe o Conselho Federal de Terapia Holística, que é um órgão público, mas municipal. Nós aproveitamos, digamos assim, uma série de caminhos jurídicos interessantes para criar um órgão que lida com a qualidade. A diferença é que na nossa organização, no Conselho Federal de Terapia Holística e no sindicato também,
ninguém é obrigado a se filiar. É diferente das outras profissões. Por exemplo, não existe um médico sem uma carteira de CRM, não existe um psicólogo sem uma carteira de CRP, não existe um fisioterapeuta sem uma carteira de CREFITO. Terapeuta holístico, existem inúmeros, a maioria sem a sua carteira de identidade de terapeuta holístico, sem o CRT. Mas aqueles que tiveram o CRT, ou seja, aqueles que se filiaram a nós espontaneamente, nós nos responsabilizamos e exigimos deles uma série de requisitos. E o que eu preciso para ser reconhecido como um terapeuta holístico? O que eu preciso fazer? Estudar o quê? Qual é o caminho disso? Obrigado, Ivaldo. Que você pergunta também de alguém da plateia aqui. Várias pessoas estão perguntando isso. Que profissionais é que vão até lá? Qual é a formação de alguém que vire um profissional holístico? E é regulamentado em lei a profissão? Não é regulamentado em lei. E até é interessante notar isso. O Brasil, na classificação brasileira de ocupações, tem 30 mil profissões distintas catalogadas. 30 mil. Né? Dessas 30 mil, não chegam a 15 as profissões que têm uma lei regulamentando. Ou seja, 99,99% das profissões existentes não tem nenhuma lei que limite quem pode ou quem não pode fazer. Então, na verdade, quem limita a maioria das profissões, quem restringe ou quem escolhe, são vocês. É o mercado que escolhe aquele profissional adequado às necessidades dele ou não. E é por isso que é importantíssimo os veículos de comunicação. Adriana Carvalho, antropóloga... Não, ele não respondeu a nossa questão. Ela vai colocar uma pergunta que vai voltar para esse assunto. A antropóloga Adriana, ela pergunta o seguinte: nós temos cursos em terapias alternativas surgindo em número cada vez maior. Certamente há o perigo de profissionais mal formados, pois não há currículo básico oficial para esses cursos. Não seria necessário filiar-se a uma associação, não é necessário filiar-se a uma associação para ser terapeuta. Seria possível, posto que desejável, implementar currículos básicos com reconhecimento do MEC ou outro órgão? Olha, é lógico que existem esses projetos. E, na verdade, não estão, até agora, em andamento por pressões políticas. E vocês sabem muito bem de onde viriam essas pressões políticas em termos econômicos. Será que grandes organizações teriam interesse em que se desenvolvesse uma profissão que ensina as pessoas a se cuidarem, que ensina as pessoas a se tratarem com chás, por exemplo, que você pode ter em casa plantado? Será que existe interesse econômico em que profissões como o terapeuta holístico sejam implantadas em todos os postos de saúde, como é o nosso projeto, e que consiga reduzir de 40% a 50% as despesas com saúde pública? Existem pressões fortes realmente contrárias a tudo isso. Então, quem forma esses profissionais? Obrigado. Assim como na maioria das profissões, existem os cursos que são chamados cursos livres, ou seja, os cursos que não passam pelo crivo do MEC. Aí existe a mesma questão da seleção natural. Aqueles cursos que são realmente bons, têm tido mais alunos, têm vingado no mercado. Hoje em dia, dificilmente a pessoa estaria se intitulando terapeuta holístico sem ter uma carga horária de estudo de acima de 5.000 horas. E nós estamos puxando a categoria cada vez mais para cima em termos qualitativos. Nós temos trabalhos de orientação aos profissionais. Inclusive, temos, agora em agosto, por exemplo, dia 14 de agosto, vamos estar fazendo uma transmissão chamada TV Executiva, parabólica, aberta para o Brasil todo, justamente com os maiores profissionais de cada técnica para elevar, darem cada um das suas sugestões para nós elevarmos um nível qualitativo. Mas ninguém melhor que vocês que estão vendo a gente para elevar a qualidade. Exijam cada vez mais dos seus profissionais, para que eles tenham realmente, respondam para vocês de uma forma cada vez melhor. E eu acho também, só um segundo, assim como a gente vai a um neurologista, um cardiologista, e a gente se informa sobre esse médico, alguém indica a gente porque teve um tratamento. É a mesma coisa com qualquer outro terapeuta. A gente se informa, a gente tenta saber de onde ele veio, o que ele estudou, aonde estudou e tudo mais. É a mesma coisa. Use a sua sensibilidade, a sua intuição e a informação. Por exemplo, vou perguntar, Ivaldo, o que é, quando dizem assim, você é um terapeuta corporal? Foi por isso que eu falei, eu sou professor de ginástica. Eu não me denominaria como terapeuta corporal, mas dentro de um aspecto humano, a gente acha que até pode estar sendo terapêutico no que faz. Mas o que é que você faz de diferente, por exemplo, do professor de ginástica, que de repente as pessoas se sentiram no direito ou se sentiram obrigados a te chamar de terapeuta corporal? Eu não me vejo assim. Eu acho que eu trabalho num aspecto social, de democratizar a dança e o conhecimento de exercício, para que isso não fique só no âmbito elitista ou de quem tem mais recurso para ir a uma academia. Entende?
Porém, eu acho que é esse, doutor Júlio, o problema. A medicina terá que, aos poucos, no excesso de população que o mundo todo sofre e na falta de dinheiro, a começar a ela se interessar por essas terapias e oficializá-las, depois de muitas experimentações, porque, senão, naturalmente, todos nós vamos recorrer, se não for uma infecção, a essas terapias, porque elas têm seus resultados, isso eu não discuto, mas ainda é muito nebuloso o discurso. Às vezes é um pouco hippie, desculpa eu falar assim, o discurso do holístico. O holístico é tudo que está aqui na vida, porém, é necessário compreender segmentariamente o que é uma cromoterapia, mas em que setor do meu organismo isso age, o que é a não sei o quê, ou não sei o quê. Eu acho que Você caiu outra vez em educação. Educação, o país carece de educação. E aí nós ficamos num obscurantismo, procurando... Olha, demorou, mas chegou a pergunta, eu estava esperando. É claro que é para você, doutor Júlio. O senhor acredita em Deus e no Espírito? É um massoterapeuta, o Rafael, que fez a pergunta. Ai, parece a mesma pergunta que fizeram para o Fernando Henrique, o nosso presidente. Que ele não passou. Ele não passou. Não interessa, às vezes não crê é crer também, sabe? Deus Olha, eu não, a minha formação cultural é materialista. E eu creio profundamente nas pessoas que acreditam em Deus. E essa não é uma posição intermediária nem conservadora, é uma homenagem, é um respeito àqueles que preservaram a sua fé. Eu fui crente, eu fui cristão, praticante, eu pratico o cristianismo sem necessariamente a figura da entidade inefável, universal, essa entidade que se poderia chamar Deus. Não pratico o reconhecimento dessa ideia, mas pratico todos os princípios do cristianismo. Eu sou responsável pelo setor de bioética do Conselho e nos meus conhecimentos eu tenho que incluir princípios morais e éticos e, por isso, a minha afinidade com esse tipo de cultura cristã, ocidental e até oriental, nos primórdios da filosofia oriental. Não, eu não acredito em Deus e tenho um profundo pesar de não ter esse privilégio de acreditar em Deus. O senhor vai perder, hein? Não se pode falar isso. Você acredita em Deus? Eu não sei, alguma coisa eu acredito, mas eu não vou falar Deus, que isso é muito amplo. Acho que no ser humano, na humanidade, nessa luta que nós estamos fazendo para os direitos humanos, para a dignidade, e é nesse caminho que eu acho que a medicina tem que ir. E é uma terapia social, o câncer está na sociedade, parece Sartre falando um negócio antigo, né? Mas não é muito mais, não sei. Bom, Plínio Marcos, diante das duas alternativas, e aqui eles estão colocando outra vez, porque me parece que acabou segmentado, era o temor do Dr. Júlio, antes da gente chegar a esse debate, ele falou, olha, não gostaria de polarizar as coisas, mas eu sabia que ia acabar polarizado. Diante das duas alternativas aqui apresentadas, qual se apresenta a você com maiores chances de se adequar ao seu decálogo? Olha aqui. Nilza Rigo, terapeuta. Olha aqui. Os dois são brilhantes. E eu tenho que ficar acachapado diante da posição deles. E fico. Mas você percebe alguma coisa mais próxima de você, num enfoque ou no outro, ou não? Os dois são muito próximos, porque os dois são posições muito fortes. E eu fecho com as duas. Bom, eu acho que isso também é resposta para Vera Santos. Olha, tem a Vera Santos e tem a Márcia Pereira, todo mundo aqui propondo por que é que as duas coisas não se associam. Eu nem coloquei antes, porque acho que está começando, me parece incipiente essa ligação, é isso? Se bem que a Dina afirma com toda a categoria, que essa aproximação é dificultada pelo Conselho de Medicina. Não foi isso que você disse, ou não? Por esse filtro. É isso ou não? Já nem sei mais. Bom, mas, então, de qualquer forma, a Dina nos trouxe uma informação do holístico, que é assim a medicina chinesa visualiza, quando ela falou um pouco dos 5 elementos e tudo. Pois então, isso é que nos é carente, essas informações. Né? Eu gostaria de... É interessante, me veio na cabeça, porque quando me convidaram para vir ao debate,
eu perguntei quem vai participar do debate. Aí me falaram as pessoas, me falaram um médico representante do Conselho Federal de Medicina. É interessante que a primeira reação que eu tive foi, puxa vida, eu tive medo. Eu fiquei com medo do que falar, medo do conselho, porque o médico não pode determinadas coisas, não pode outras para levar advertência. Mas depois que eu conheci pessoalmente o Dr. Júlio, eu vi que o conselho, na verdade, ele aconselha algumas coisas. E a partir do momento que eu fui entrando e conversando, que eu liguei ontem para o Conselho Regional de Medicina saber, mas para que serve o conselho mesmo? O que é a ética médica mesmo? Eu já jurei o juramento quando me formei. Por que eu preciso ser aconselhada, lembrada? Então, eu acho que é muito importante a gente não criar essa rivalidade, porque, como eu tenho afirmado, eu acho que cada caso é um caso, tudo é possível, cabe tudo, mas continuo sendo a favor do estudo. Bom, olha aqui, e agora eu vou colocar uma coisa que você me rebateu aqui logo lá atrás, o negócio de Oriente e Ocidente, e eu acho que isso é uma informação bem prática, bem ali, simples, que como leiga eu gostaria de saber. Eu falei da viagem, da longa viagem do Oriente para o Ocidente. Você estava falando que a saúde, o ser, quer dizer, tudo, a harmonia inclui a alimentação. Como é que eu posso aceitar que a macrobiótica, por exemplo, seja por mim assimilada assim, simplesmente? Vou até ali hoje, estou fazendo alimentação macrobiótica, se isso é uma coisa tão específica de uma região e foi importada pela gente, assim. Eu acho que isso cabe lembrar dos modismos, porque na minha época, a macrobiótica, nós todos fazíamos, né? Todo mundo ia no Kikuchi, mas hoje talvez sejam os florais de bar, quer dizer que quando o tempo vai passando, cada coisa vai entrando no lugar. Mas tem algumas coisas que são comuns, que é essa busca de tentar entender o sofrimento humano, que eu acho que esse que é o primordial, ou da alma, ou físico, e, quer dizer, como ele vai ser abordado depende do conhecimento do profissional. Feliz do paciente que tiver acesso a um profissional que estudou muito e que sabe de tudo, porque ele vai ter mais possibilidades, quer dizer, isso fica ao aleatório. Patrícia, você que lida com o assunto em profundidade durante muito tempo, como é que você consegue distinguir o que é modismo do que veio para valer? Acho que nada vem para valer. Eu acho que eu concordo. A primeira coisa que eu quero te dizer é que eu concordo em gênero, número, grau, que eu acho que as pessoas têm que estudar muito. Mas eu também acho que as pessoas têm que ter mão para a planta, sabe? Sabe aquela mão boa para samambaia? Eu não tenho mão boa para samambaia. Tem gente que tem mão boa para as pessoas. Elas sabem. A mão delas tem um poder que você não sabe explicar quando vai fazer uma massagem. Então tem essa coisa que a gente não explica. E eu acho, por exemplo, a macrobiótica veio. Quem aqui na minha geração não fez pelo menos 3 dias de arroz ou 24 horas de arroz dos seus 10? Mas eu acho que a macrobiótica pode ter passado de uma certa forma, porque ela deixou aprendizado, quer dizer, você sabe que ela trabalha com a energia do yin yang, né? Se você está muito yin, se você está muito yang, de fazer um prato equilibrado nesse sentido. E ela é um regime de cura. Então, eu acho que se eu tivesse uma doença séria e que quisesse me curar, eu acho que eu experimentaria fazer uns 2 meses de macrobiótica, porque ela não é uma comida fácil de você adaptar ao seu dia a dia. Então, é uma coisa que você deve fazer, de repente, numa situação de emergência. É gozado que não me sai da cabeça toda vez a lembrança da Dina Sfati, o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que ela tinha um câncer de mama e ela foi tratada, não me lembro de que forma, mas a lembrança dela me fala perigo, né? Me dá essa imagem de perigo, porque às vezes, se você não procura um profissional que realmente fez a medicina, me desculpe, eu acredito nisso, então não tem como eu não falar isso. Eu acho que você pode querer tratar coisas que não são tratáveis de maneiras que teriam de ser tratadas de outras maneiras, por falta realmente de conhecimento, de informação. Como, por exemplo, quanto mais a gente estuda, eu atualmente tenho estudado muito a ortomolecular.
Ano passado eu fiz um curso na Bélgica sobre terapia com hormônios naturais. Eu achei interessantíssimo, porque era com o filho do Hertog, o famoso sinal de Hertog, quando tem... Peraí, antes, vamos por partes. Todo mundo leigo. Hormônios naturais, você está falando tipo esse DHEA da vida? Não, hormônio natural, o que quer dizer hormônio natural? Quer dizer, é o mesmo hormônio que o corpo faz. Quer dizer, ele é feito no laboratório, ele é feito quimicamente, mas a estrutura química é a mesma. Então, a progesterona é a própria progesterona, o DHEA é o próprio DHEA, ele não é modificado, porque o laboratório modifica o hormônio para poder ver qual que é o melhor e tirar a patente. Bom, mas voltando, então... Você falou do mal do garoto, disse o nome... Então, esse doutor, ele me passou uma coisa que me abriu completamente. Ele juntou os hormônios, e que existem tanto os femininos e os masculinos, com estado de espírito. Coisa sabida, mas assim, algo muito bem estudado, aprofundado. Então, eu aprendi que, por exemplo, o pânico que muitas mulheres têm, que é muito comum na mulher, ele pode ser uma das causas por deficiência da progesterona. Por quê? Porque a nossa sociedade, o lixo da sociedade é estrogênico. Então, tanto o homem como a mulher tem uma abundância de estruturas semelhantes ao do estrógeno. Então, existe um desequilíbrio e o estrógeno tem de ansiedade. E a ansiedade e pânico andam junto. Então, por exemplo, você pode tratar um pânico fazendo terapia, mas se você não regular o eixo de hormônio, você vai fazer terapia e não vai ficar boa nunca. Porque isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, por isso que eu falo, quer dizer... Eu sou a favor de que, quer dizer, o terapeuta holístico, eu acho que é importante, como o Evaldo falou, socialmente, mas não podemos perder a perspectiva de que existe muito mais do que isso. Mas eu acho que a terapia holística que vai fazer nos próximos anos, que a gente está falando dos últimos 20 anos, né? Desse nascimento, vai fazer com que essa medicina tradicional se transforme. Então, a gente está falando de um momento de transição. E isso tudo está já acontecendo. A gente não estaria falando aqui disso tudo se já não houvesse uma necessidade disso acontecer. Eu acho que a gente está passando por isso. Eu acho que o problema, quando a gente fala de excesso de população, é muito pouco médico para muita gente no mundo todo. Então, óbvio que todas as terapias alternativas começam a ocupar um espaço porque elas ajudam. Agora, que mundo maravilhoso quando a medicina oficial começar, mas se juntar através de uma pesquisa científica. Isso precisa de dinheiro. De dinheiro. Estado de espírito. Isso é um pensamento holístico. GNT, eu adoro ligar GNT, tem informações sobre a célula, sobre a genética humana, sobre a transformação. Isso que nos é carente. Nós temos muito pouca informação educativa para entender o que é esse troço aqui, eu falo de novo, que é esse corpo e alma e não sei o quê. Então, nesse aspecto que nós temos que crescer, eu acho que a medicina social é que é a mais carente no mundo, essa. Olha aqui, eu vou pedir, a gente está chegando quase ao final, então eu vou dar um tempo para cada debatedor, por favor, fazer suas colocações finais, inclusive pensando... Que futuro é esse? Né? Que medicina vem aí pela frente? Que alternativas teremos ou que terapias vamos abordar? O que se conclui desse momento que a gente vive e o que nós podemos esperar? Doutor Júlio. Muito bem. Augusto dos Anjos, né? Que o homem universal de amanhã vença o homem particular que eu fui hoje. Significa que amanhã não deve haver esse limite, essa barreira entre a medicina oficial, não é, do Estado e o conjunto de culturas voltadas para o bem-estar. E que há maus profissionais que os conselhos caçam, porque são incompetentes, são charlatães, e também há maus profissionais em algumas culturas assemelhadas que tendem apenas a ganhar dinheiro, é uma questão mercantilista. E isso nos preocupa. Só que eles não são alcançáveis, porque não são alguns regulamentados em lei. Segundo, curar não se resume a derrotar doenças, até porque o papel do médico não é vencer a morte. Segundo dizia Cícero, é tornar a morte justa. E tornar a morte justa significa considerá-la inadiável. Não é? O conjunto de recursos humanos faliu e, a partir de agora, não podemos mais adiar a morte.
é descabido que um jovem morra de apendicite aos 15 anos de idade, não é isso? Então, o papel da medicina é esse, é tornar a morte justa, não é vencê-la. Não temos ainda instrumentos para vencer a morte, embora ela esteja acuada. Ela está literalmente acuada. Curar não é tudo, promover é melhor. E, às vezes, curar, como dizia o Fernando Pessoa, é morrer. Tem uma quadra do Fernando Pessoa, muito interessante, que eu quero dedicar nesse final de tempo, que dizia assim: a vida é um hospital onde quase tudo falta, de tal forma que, às vezes, morrer é que é ter alta. Patrícia, por favor. Então, depois disso aqui, o que eu vou fazer? Eu sou muito otimista e eu acho que a gente está passando por um momento de transformação bacana, e eu acho que essas duas medicinas, essas duas maneiras de ver o ser humano, acho que é melhor do que medicina de cura espiritual, tudo, estão se juntando. Então, há uma certa confusão por causa da transição. Mas, enquanto à morte, eu acho que a morte faz parte da vida. Eu acho que é inevitável. Tomara que a gente morra num momento feliz de fazer essa passagem. Plínio. O que é que você quer que eu diga? Quero que você diga alguma coisa linda, Plínio Marcos. Já disseram tudo o que podiam. Esse professor é um gênio. E merece todo o respeito e todo o carinho de todas as medicinas, porque ele sabe o que está dizendo. Bom, mas agora diga uma coisa mesmo sobre você. Eu sou bem mesmo. Diante dessas pessoas que merdem. Você é Plínio Marcos. Você não é maldito. Dina, por favor. Bom, eu sou do tempo em que não se sentavam à mesa um terapeuta holístico, eu como médica estudava acupuntura e o representante do Conselho Federal de Medicina. Então, eu acho que o futuro já chegou. Eu acho que isso é uma prova, inclusive a própria Marília, que não transitava pela medicina alternativa, está de parabéns. Mas é uma acupuntura, Então, eu acho que isso é uma prova de que isso que a gente está falando, quer dizer, falta pouco para 31 de dezembro, né? O famoso terceiro milênio. Eu acho que essa mudança, eu espero que ilumine a cabeça e dos nossos políticos do Brasil, para poder a gente ter essa condição de poder realizar o que tanta gente sonha, que é sentar na mesa. Espero que da próximo debate os dois estarão juntos, não um em cada ponta, mas estamos todos de parabéns. Obrigada. Evaldo, agora você. Eu tenho conhecimento de algumas escolas, que tem poucas no México, Estados Unidos, e no terceiro mundo ainda pouco, quase nenhuma, que começa a dar para a criança a noção do cosmo, da estrutura das estrelas, como é que os universos se construíram, e vem vindo. Mostra o mundo, depois mostra a geografia desse mundo, a biologia, ela chega na cidade, mostra o processo social urbano, até que a criança se veja no lar dela, no centro familiar, o pai e mãe, e aí a cultura do ego, né? Finalmente, depois de compreender. Mas isso precisou de uma formação lá, desde os 3 anos de idade, é uma escola do futuro, se é que nós vamos chegar nisso. E, infelizmente, nós começamos do segmento. A minha formação é do analítico, de compreender o todo pelas partes. E eu acho que isso não dá para a gente fugir. Deixa para as crianças do futuro o conhecimento desse universo, como se assim elas puderem participar dessas escolas do futuro. Mas nós, para compreendermos o todo, vamos ter, sim, que ainda ficar passando de segmento a segmento e ter a informação e o conhecimento, mas um pedacinho do universo traz essa informação, né? Eu acho que esse conflito é saudável. É saudável, mas é racional, intuitivo. Isso aí é muita luta ainda para a gente se modificar. É isso? Mas chega lá, mas sei lá quando. Né? Henrique, você, por favor. Estava lembrando agora da minha avó. Falou-se muito aqui na educação, na necessidade de estudo para ser um terapeuta holístico, para lidar com a saúde. Olha, eu estudei plantas, né?
fitoterapia, estudei livros e mais livros, fiz cursos. Eu acho que se fosse somar, realmente daria milhares de horas. E eu não sei mais nem um centésimo do que a minha avó, que não cursou absolutamente nada, sabia. E foi uma pena que, quando eu era criança, eu era metido a cientista e não aproveitei a minha avó. Fica aqui uma homenagem póstuma, né? E, em relação ao futuro, existem já 4 lugares onde a medicina e a terapia holística convivem pacificamente, digamos assim, dando suporte à outra. Novo Horizonte, interior de São Paulo, Matozinhos, Minas Gerais, Paracatu, Minas Gerais e Nova Era, Minas Gerais. Eu espero que em breve o Brasil todo, todas essas técnicas à disposição da sociedade. Eu vou me colocar também, vou muito metidamente sair da minha posição de mediadora e me colocar diante de tudo que todo mundo falou aqui. Bom, eu sou pela saúde, eu sou pela educação, eu sou pela alegria, pelo bem-estar. E eu cheguei aqui hoje com uma dor brutal, vocês já sabem, aqui numa parte do corpo. E eu vou contar que antes de entrar, levei massagem, entortaram minha cabeça, uma porção de coisa, melhorei um pouco, voltou depois. E estive essa semana num médico que me disse uma coisa, uma fatalidade. Ele disse, olha, é a idade. Então, chega uma hora que o peso, o arco do pé, era um problema ortopédico, o arco do pé vai se transformando e aí começam esses pequenos problemas, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Eu estou aqui para dizer que estou afim de qualquer coisa. Quando as pessoas dizem de aceitar a morte ou a morte é inevitável, eu penso ainda que ela é evitável. E por isso mesmo eu sou contra envelhecer, por exemplo. Porque eu acho que envelhecer é aceitar a morte, que é uma coisa que em 1999 eu me sinto no direito de recusar, entendeu? Então eu conto com vocês, por favor colaborem, porque eu não estou querendo parar por aqui, não, é isso. Eu fico feliz que vocês tenham acompanhado. Eu chego ao final desse debate, mais o terceiro desse movimento GNT. Hoje nós tivemos aqui a opinião de pessoas muito diferentes, de profissões diversas, de personalidades às vezes opostas, de origens variadas. Até um professor de dança. Né? Até um... Como é que é? Professor não, de dança. Terapeuta corporal. Não, professor de dança. A intenção dessas pessoas todas, e mais a nossa, é uma só, que é contribuir para a cidadania brasileira que anda tão carente como a nossa saúde particular e social. Então, eu agradeço a vocês todos aqui no auditório, aí em casa, né? E na próxima quarta-feira, 10h10 da noite, você vai poder assistir a tudo que aconteceu durante todo este dia de movimento Vida e Saúde aqui no MUB, que foram palestras, foram demonstrações de exercícios, técnicas, terapias, que estão mudando o mundo nesse final de milênio e que vale a pena conhecer. Eu ainda aproveito para convidar vocês para o próximo movimento GNT, que vai ter o tema Infância, vai ser em outubro, no dia 2. E tem mais, o debate acabou, mas não, eu acho que fiz uma coisa errada. Eu acho que para a câmera eu tinha que... Isso vai ser editado? Não. Eu tinha que dizer que a gente se vê até lá, né? Dia 2 de outubro, saúde e felicidade para todo mundo. Mas o debate acabou, nós não estamos mais no ar, mas o movimento GNT, Vida e Saúde, ainda não terminou. E eu convido vocês do auditório a assistirem ao show do João Suplicy, que é um jovem cantor, compositor, que está praticamente lançando o seu disco de pura MPB aqui no movimento. Um show de muita voz e muito violão, tá? Até lá. Obrigado. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha 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 Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Vocês Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, todo mundo. Ganesha Sharanam.